Opa, isto não está a correr bem. Não está a correr bem esta coisa. Opa, que chatice. Eu a falar dos futebols e pimba. Opa, sinceramente. Correu tão mal agora. Opa, só eu. É assim. Opa, só eu. É assim, Cília, eu vou-te explicar. Eu tinha posto o telemóvel, o Android, aquela coisa que tu viste, em vertical, porque. Sou eu. Tinha posto isto em vertical, porque. Para ver mais comentários, entendes? Porque em horizontal só via dois. E tinha experimentado a pôr em vertical. Pois, ele realmente vê-se mais, só que depois o gajo desliga-se. É parvo. Pronto. É assim, eu estava a refilar. Eu não estava a refilar. O que eu estava a fazer. Boa noite, Lucília. Beijinho, beijinho, beijinho. Eu espero que tenhas tomado nota. E eu fico à espera. Mas olha que eu estou a falar sério, ok? Não é coisa de pronto, e tal, que giro, não sei o quê. Não, é mesmo para ser cumprido, ok? E assim, Lucília, eu estava-te a explicar que esta coisa em vertical desligou-se. Imagina. Pois não sei porquê, é parvo. Pronto, desligou-se. Literalmente. Ou o Facebook não gosta de estar em vertical, o que eu também não me admiro nada. Se calhar gosta de estar mais em horizontal, vai depois, sei lá. Tudo é possível, não é? Maria José, tudo bem? Um abraço. De maneira que, olha, bom, pronto, fui fazer assim. Vai ter rido melhor. Pronto. Nem foi bom, nem foi mau. Ou foi antes pelo contrário, mas pronto. Tudo bem. Teve um dia fantástico. Graciosa Pinto, boa noite, diz a Graciosa, gente linda. Coisa boa. Espero que já tenha comido a espinha, Graciosa. Eu também. Confesso, cheguei de Lisboa, vim mais cedo de Lisboa do que estava a pensar. E sinceramente, pois. É como tudo, Zezinha, é como tudo na vida. E pronto, despachei-me mais cedo, lá consegui pôr a emissão a andar com meia hora de atraso só. De qualquer das formas, epá, pronto, depois de tanta tarde tive que encostar ao boxe, porque as coisas. Já fez a digestão, Xisa? Poças, é mais rápida que eu, com caraças. E assim, tive que encostar ao boxe, tive que fechar os olhos um bocado. Era para ter ido ao pé da Dulce, mas já não consegui, já não tinha forças para mais, porque nós cá em casa só dormimos esta noite 4 horas, foi super complicado, estávamos mesmo estourados. E depois com esta mudança de temperatura aqueceu bastante, também derruba qualquer guerreiro, é impressionante. E pronto, amanhã vou até a Leiria. Pois, oh, Cília, tu viste como é que é tudo a correr. É assim, acabo de fazer uma coisa, já estou a fazer outra. Acabo de fazer uma coisa, já estou a fazer outra. E encostei à boxe porque eu já me estava a sentir mal. Já me estava a sentir muito enjoada, já estava, pronto, tipo, a trocar o passo, digamos assim. Estava assim já meio a cambalear e tive mesmo que encostar ao boxe. Depois levantei-me, ainda fui à rua, fui buscar pão para o pequeno almoço da manhã, ainda fui buscar algumas coisas, ainda andei a catar as notícias. E opá, isto é tudo a andar. É sempre. Não é nada. Bom, é assim, people. A semana vai continuar assim com este tempinho porreiro. Epá, mas eu vou-vos deixar um alerta. Atenção a este sol. Este sol não é saudável. É um sol doentio. Tenham cuidado. Porque este sol traz sempre consequências, ok? Por isso, defendam-se. Não façam como aos lagartos, porem-se ali para o ar. E cuidado com as crianças, porque este sol realmente traz sempre assim umas coisas meio estranhas, tá bom? Bom, amanhã vou até a Leiria, mas faço conta de cá estar a tempo para pôr a rádio a rolar, ok?
A única coisa que poderão sentir é a falta exatamente da partilha das notícias da parte da manhã. No entanto, se me for possível, eu vais levar o chapéu. Pronto, está bem. Também pode ser um lencinho, dá sempre charme. De qualquer das formas, eu se possível for, vou deixar o para-arranca. Hoje não foi-me completamente impossível, àquela hora não havia para-arranca nenhum para pôr, mas eu faço conta, amanhã consegui deixar o para-arranca, quer na página, quer a Zezinha diz eu nem calor nem frio, pois eu posso garantir que é assim, quem andou o que eu hoje andei, com 4 horas de sono em cima e numa sala super lotada com pessoas, posso-vos garantir que tem-se bué de calor. Eu não levava casaco, eu já estava a transpirar, eu já estava assim a sentir-me bué de estranha de estar naquela sala. Depois ainda fui de Santa Maria para Sete Rios para a rodoviária a pé, que é meia hora a andar a pé. Posso-vos garantir que eu e o meu homem, nós estávamos cheios de calor, mas mesmo muito calor. Agora, é evidente, as pessoas que estiverem num trabalho paradas, é lógico que provavelmente vão sentir ainda o fresco, é lógico. Quem tiver o ritmo que eu tenho de sempre andar de um lado para o outro e fazer tudo a correr e acabar de fazer uma coisa, começar outra, é assim, a temperatura que tem estado ontem e hoje, de facto, faz-nos transpirar e já procuramos roupa mais leve. Até porque, inclusive, o usar as meias já incomoda e muito. Agora, neste momento, tem esta coisa que eu chamo-lhe o albernol, mas é assim, agora já está de noite, já é diferente. E, além disso, eu sou sincera, eu já estou de pijama. Pronto. Mas durante o dia foi um dia de muito calor. Esta fita, por exemplo, cheguei a tê-la mesmo encharcada, literalmente. Por isso já vê. Em Lisboa estava muito calor, muito, sem dúvida alguma. Ali a zona do Jardim Zoológico, aquela zona toda estava cheia, muito calor. E lá dentro da sala foi horrível, foi terrível. A sala com muita gente, aquilo estava super lotado, não tem condições nenhumas. Eu tenho aqui a dizer uma coisa, isto é assim, a sala das consultas de rino em Santa Maria, a sala de espera não tem qualquer tipo de condições para ter tanta gente. Aquilo está mal feito, aquilo não tem o mínimo de estrutura, porque as pessoas, quer aquelas que estão a dirigir ao balcão, quer aquelas que estão à espera de serem chamadas para os gabinetes, estão praticamente umas em cima das outras, não há qualquer tipo de espaço para as pessoas se moverem. É terrível, aquilo, eu não estava nada à espera de, em pleno Hospital de Santa Maria, assistir àquilo. Para meu espanto, quando eu chego ao setor de neurocirurgia, é assim, ainda era pior. A sala de neurocirurgia, onde as pessoas estão à espera, ainda é pior. A pessoa, aquilo tem o balcão, tem as cadeiras para as pessoas sentarem e literalmente aquilo só falta é estarmos uns em si ao colo um dos outros. Quer os que estão em pé, quer os que estão sentados, quer os que estão à espera de ir para o balcão. Aquilo é horrível. Eu pensei assim, ok, estou no manicômio, isto é coisa da Alcobaça, com certeza. Isto é praga que a Alcobaça me regou, mas de facto eu estou estarrecida porque não estava à espera que Santa Maria tivesse uma tão má capacidade de ter tanta gente lá. Fiquei abismada, honestamente, fiquei assim, pack. Mas pronto, ok. Pois já tive infelizmente essa correria agora nem com um gato pelo rabo. Pois, mas tu ainda te mexes, há aqueles que já nem isso, não é? Há aqueles que estão numa cama à espera que os lavem, que lhes mudem as fraldas. É bem pior. É uma situação também, pronto. Ok, estiveste pertinho da casa da minha família. Pois, é assim graciosa, eu morei 40 anos ali naquela zona. Eu sou nascida e criada na zona São Domingos de Benfica, mesmo junto ao Jardim Zoológico. Sou uma menina da zona de Benfica. Digamos que é a Saloia, os chamados Saloios de Lisboa. Eu saí da maternidade e fui logo ali para aquela zona.
Pronto, basicamente é uma zona que eu conheço bem, sempre que chego a Sete Rios, hoje já não é Sete Rios, mas pronto, para o people da minha geração e da tua, Graciosa, continua a ser o velhinho de Sete Rios, não é? Aquilo basicamente, assim, à primeira vista, mantém-se mais ou menos como era. Mas é claro, já tem muita coisa diferente, não é? É lógico. Agora fiquei muito admirada com Santa Maria, eu não estava à espera. Santa Maria tinha ótimas salas de espera, com muita capacidade de atendimento e hoje eu fiquei estarrecida. A nível, eu estou a falar dos setores a que eu tive que me dirigir, que foi o de rino e de neurocirurgia. Foi assim, super, meu pai do céu, pronto, ok. Mas pronto, pois a minha família mora no Jardim Zoológico, pois eu vou de Madragoa. Ai, és da Madragoa, Graciosa, e que fixe! Boa, boa, da Madragoa, boa. Mexo como te custo, sabes, Beta, nem confesso, acredita que já nem tomar banho, só eu sei. Pois, Maria José, acredito que sim, acredito que sim. Mas atenção, há aqueles que de facto estão em situações muito, muito dramáticas. São situações. Eu própria não sei por aquilo que vou passar, Zezinha. Desculpa lá. Eu própria não sei ao ponto a que vou chegar. Portanto, é assim, cada um, é aquilo que é a realidade que tem. Pronto, e como eu já te disse, é saber ficar na sua própria condição e saber contornar da melhor forma que pode. Basicamente é isso. A forma melhor que pode, a melhor forma que é capaz, e tentar contornar as coisas. Basicamente é isso. Eu hoje, no setor de neurocirurgia, eu vi coisas que eu fiquei a olhar, te confesso, Maria José, e fiquei a pensar duas vezes, ok? Porque eu também vou por lá andar, portanto, é assim, é uma situação muito complicada e vou ter que a enfrentar e vou ter que saber estar nela. Como também aconselho a todos que estejam em situações mais difíceis a procurarem realmente saber estar na sua própria limitação e saber viver com ela. Há que aprender. Estou a esfregar as mãos porque na realidade estou a ficar com frio nas mãos, compreendes? Ao contrário, durante o dia que tive carradões de calor, agora está-me a arrefecer as mãos e depois é assim, o dedo gatilho. Oh Cília, tu viste a minha desgraça? Pai, é horrível, mas pronto, o dedo gatilho neste momento, pronto, está geladinho, 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 pronto, a sério, está assim super geladinho, mas pronto. E ó Cília, assim, eu sou uma mulher pistoleira, por isso é que eu tenho o dedo gatilho, lembras-te? Claro que vai correr tudo bem, é claro que sim. Não vai ser fácil, vai ser como eu te disse, vou passar um mau bocado, é uma situação que já sei que vai ser assim. Agora que vai correr tudo bem, claro que sim, há que confiar, há que não se pode entrar agora, ai, não sei o quê, tretetel e tretetel, não, vamos nessa. E olha, e atenção, há bocado o café do Carlos ficou outra vez preso no dedo gatilho. Opa, isto é um despautério, isto é uma infelicidade, é um drama, a minha vida é um drama. Bom, vou então começar o bloco noticioso. O bloco noticioso começa por o Jornal Notícias com o título Parques Municipais do Porto vão baixar avanças mensais. Os parques de estacionamento municipais do Porto vão ter avanças mais baratas para moradores e comerciantes, anunciou esta quarta-feira a Câmara. O objetivo é fomentar a utilização dos parques por residentes e lojistas, libertando os lugares na via pública para os estacionamentos de rotação e ocasionais. Por outro lado, os motociclos e as bicicletas deixam de pagar e os veículos elétricos passam a ter descontos para promover a utilização de meios suaves de transporte e a sustentabilidade ambiental. Ora bem, nem mais. Pardais, pois é, até um pardais ao ninho. Exatamente. Isto é basicamente tenca-tenca na questanada. A Pajuca já está. Oh, Pajuca, filha, beijinhos grandes. Muitos repenicados na bochecha. Opa, havias lá tratado hoje em Lisboa, a sério. Boa, Pajuca acabou de escrever e muitos beijinhos para todo mundo. Ok, estão entregues.
Devias lá ter estado em Lisboa, foi super engraçado, foi tudo a correr, assim, teca, 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 mas pronto, foi giro, foi porreiro. Bom, a segunda notícia, temos Hipó de Coimbra, volta a ser distinguido a nível europeu. É bom, acho eu. É assim, sinceramente, ok, eu sei que no ano 2012 o IPO de Coimbra, a parte dos cuidados intensivos, estava com grandes dificuldades, ok? Porquê? Porque a nível de pessoal, desde os enfermeiros, desde o pessoal da manutenção, enfim, não tinham condições para seguir devidamente e fazer o acompanhamento aos doentes nos cuidados intensivos, que requerem cuidados muito mais prolongados e seguidos e praticamente minuto a minuto. Eu tenho conhecimento de causa, enfim, é uma situação que não interessa agora aqui dissecar, porque se calhar muita gente ia ficar mal disposta, se calhar muita gente iria perguntar como é que é possível, mas o certo é que em 2012 isso acontecia, porque, pronto, possivelmente as pessoas, os profissionais que possam dar assistência nos cuidados intensivos tenham que ter uma preparação especial, não sei, no fim de contas estão ali a lidar diretamente, minuto a minuto, com a morte, não sei. Não sei se por uma questão já de problemas da própria profissão. O certo é que o meu familiar naquela altura, que era o meu marido, eu fiquei lá 24 horas sobre 24 horas à cabeceira, porque devido ao quadro dele eu acabava por, eles lá no IPO têm uma sala de refeições para os familiares que queiram acompanhar o doente. Eu deixei de fazer as minhas refeições, aquilo tinha horários, tem uns horários próprios para o pequeno almoço, para o almoço, para o lanche, para o jantar, e o familiar tem toda a liberdade durante o dia de sair e depois voltar novamente quando entende para o pé da pessoa. E o certo é que, porque eu me apercebi, eles não podiam acompanhar devidamente quando ele precisava de ajuda, não podiam nunca ter a disponibilidade necessária quando ele precisava de ajuda, e então eu basicamente fechei-me no quarto com ele e deixei de fazer as minhas refeições, ao ponto de depois ser convidada a sair e deixar de lá ir caso eu não fizesse as refeições. Foi quando eu disse, sim senhora, eu deixo cá vir, a partir do momento que o hospital assine a responsabilidade de que o meu marido vai falecer daquilo que tem que falecer e não por asfixia. Ponderaram 2 vezes e por lá me deixaram ficar. Acabavam depois então por me levar a comida ao próprio quarto, porque viam também que eu própria já estava debilitada dentro da situação que eu estava a viver. Portanto, por eu ter este conhecimento de causa, é que digo que em 2012 o IPO em Coimbra, os cuidados paliativos lutavam com muito esforço para... E atenção, quando eu digo isto, eu não vi qualquer tipo de negligência dos profissionais, ok? Atenção, que eu não tenho nada a comentar sobre isso, antes pelo contrário, eles eram pessoas extraordinárias, tanto eram pessoas extraordinárias que repararam que eu deixei de fazer as minhas refeições para ficar à cabeceira do meu marido, e disseram que tinham que me proibir de lá estar, caso eu não fosse fazer as refeições. Só que assim, tendo em conta o quadro que ele apresentava, que podia ficar-se por asfixia, tinha que ser ajudado, e não havia disponibilidade da parte deles, então ficava eu 24 horas sobre 24. E então os próprios cuidados intensivos decidiram
levar-me um carrinho com refeições àquelas horas para que eu me pudesse alimentar. Por aqui já veem o carinho, o zelo daqueles profissionais. Só que acontece que já em 2012 havia este tipo de situação nos cuidados intensivos e volto a dizer do IPO em Coimbra. Hoje não sei, eu espero que de alguma forma aqueles profissionais já possam desempenhar as funções em que se apostam tanto, porque é um facto, eles apostam muito deles para acompanhar, zelar, cuidar todas aquelas pessoas, mas eu duvido que com toda a negatividade que vai passando em cima de Portugal, que aquilo a que eu assisti em 2012 já tenha sido comatado. Se o IPO de Coimbra voltou a ser distinguido a nível europeu, deve ser com toda a certeza devido aos belíssimos profissionais que lá estão, a quem eu tenho muito a agradecer, a quem eu tenho muito a saudar, a reconhecer. Tenho a maior gratidão por todos eles, seja de que setor for. Eu conheço muito bem o IPO em Coimbra, infelizmente, como devem calcular, não foi nas melhores situações. Desde a senhora da Esfregona, desde toda a equipa do laboratório, Judite Veloso, boa noite, um beijinho grande, 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 muito obrigado, Judite, por estar presente, e quero que a senhora, de forma rápida, possa, enfim, poder sorrir com muita alegria. Não desista, Dona Judite, um beijinho muito grande. É assim, Graciosa, eu estou plenamente de acordo contigo. Portugal, a Graciosa escreveu, Portugal tem bons profissionais, o que falta é condições e de pessoal. É assim, Graciosa, eu vou-te ser muito honesta, em todos os setores encontra-se profissionais que dão tudo deles, tudo aquilo que são capazes, eles inventam para desempenhar aquilo em que apostaram e que se predispuseram. Acontece, os maus profissionais que aparecem, uns é por desinteresse, outros por uma questão mesmo de temperamento. Pronto, porque são burros, são parvos, são negligentes e fazem questão de ser estúpidos. Isto a nível de tudo, estamos a falar de tudo, desde a autoridade, desde as forças, enfim, médicos, enfermeiros, professores, seja que setor for. Agora que em Portugal existe muito mais condições ou nenhumas para quem quer desenvolver um trabalho com brio, com orgulho, e não existe condições. Por exemplo, hospitais como Alcobaça, que eu conheço na perfeição, é assim, honestamente, são hospitais que lutam com uma força terrível aqueles profissionais. Eu aqui no Hospital de Alcobaça encontrei médicos extraordinários. Olá, minha querida amiga, saí ontem de um hospital pensando que estava tudo e hoje já me encontro noutro, mas vai correr tudo bem. É, Judite, às vezes a vida tem fases demasiado complicadas. Eu nunca disse aqui que a Judite estava no hospital, nunca disse isso, mas como a Judite agora publicamente está a assumir, a Dona Judite People tem estado internada e por aquilo que acabou de comentar, saiu ontem de onde estava e hoje já está noutro. Como veem, a vida é isto. Há que saber perder, há que saber ganhar e há que saber estar nas situações. Ainda há pouco a Maria José, a Zezinha, em desabafo, falava da doença terrível que ela tem. Pois é, caso ela ainda esteja conectada, aqui tem um ótimo exemplo. Alguém que ontem estava no hospital, hoje já está noutro, e mesmo assim ainda consegue ter algum ânimo dentro de uma luta terrível em que tem estado a sair, porque esta senhora tem estado a lutar com uma situação demasiado complicada, e o certo é que ainda consegue encontrar algum ânimo, alguma vontade para acompanhar as coisas fora do quarto de onde está.
Isto é uma coisa que me toca muito, porque eu daqui a uns tempos eu não sei como é que eu vou estar, não sei propriamente o que é que vou ter que enfrentar, e é exatamente este tipo de exemplo que eu vou querer seguir. Não sei o tipo de dores que vou ter que enfrentar, não sei muito bem o tipo de situação, mas o certo é que o que eu quero ser é exatamente como a Dona Judite, com esta força, com esta garra, com esta disposição de vencer. Tem estado numa luta terrível contra um vírus malandro, malvado, sacana, que a tem estado a destruir, mas o certo é que a Dona Judite continua com garra, com muita raça, a fazer equipa com os médicos, com os enfermeiros, porque a Dona Judite não desiste dela. A Dona Judite quer se manter em pé, quer se manter digna e quer mostrar o valor dela ao corpo daquele vírus sacana, malvado e destruidor. Dona Judite, um beijinho muito grande. Quando chegar a minha vez, lhe vou garantir que vou pensar muitas vezes em si. Quando chegar a minha vez, é em si que eu vou pensar. É um ótimo exemplo, é uma ótima força para que eu, na altura que eu, enfim, quando chegar a minha vez e que eu cravar as unhas na cama para aguentar, eu sei que vou pensar muito em si. Enfim, bom, a Zezinha em forma de desabafo diz: mas minha doença não vence. Pois, enfim, eu espero bem que não. Eu espero bem que não. Também tem que haver aquela situação de que já falei, Zezinha. Tem que haver uma grande aposta da parte da pessoa, tal como a Dona Judite. Tem que haver essa aposta. Sem essa aposta é que nada se consegue. E é apostando na vida, mesmo que percamos, é apostando na vida que a gente consegue as coisas. Por vezes não se consegue. Pois, mas a vida é isso, é nascer, é morrer, é chorar, é ganhar. A vida é isso, mais nada. É isso. Ana Sofia, olá, olá, beijinho, beijinho, miúda. Um beijinho grande. Enfim. Pois, oh, Zezinha, eu também aos 20 anos era uma, agarrava numa máquina da roupa sozinha, subia a um segundo andar e hoje já não consigo. Quero agarrar um garrafão e não consigo. É assim, isso são situações que todos vivemos, porque o corpo se degrada, porque a idade avança, isso é mesmo assim. Bom, Ana Sofia, tu estás a dizer, então agora os diretos é assim, miúda, eu estou super estourada, eu dormi 4 horas, eu tinha mesmo fazer o direto, porque depois ainda tenho que fazer a saudação, porque tenho que dar atenção ao people, o people merece a minha atenção, o people merece, mais nada, eu estou aqui é para isso, e tu também vais estar, aguenta-te ao bochecho, é? Ok, tu não tens desarmado em Tarantanté, porque tu também vais estar e vais ter que te aguentar ao bochecho. Pois, durmas 3, 4 horas, 5 horas, não me interessa disso para nada. Tens que dar atenção ao people, tens que falar com eles, tens que... não penses que isto é assim uma coisa qualquer, olha para ela. Tá bem, tá. É a Cília, é assim, nós somos da mesma geração e é assim, Cília, tu sabes bem a idade das chamarcas, não é? Nem mais. Bom, continuando. E como eu estava a falar do IPO em Coimbra, a vida é um carrossel. Pois é, Pajuca, a vida é um carrossel. Aos que entram, aos que saem, aos que se seguram e acabam por empurrar o próprio carrossel. E há aqueles que na volta do carrossel, enfim, o medo é tanto e a falta de aposta é tanta que em vez de desfrutarem a viagem, acabam por, enfim, a estragarem, não é? Acaba por ser isso, Pajuca. Ana Sofia, estás-me a perguntar para a Dulce. Pois, a Dulce ainda não apareceu, mas tu sabes que esta hora é um bocado complicada, não é? Bom, continuando.
Oh filha, está cheia de sorte, só tens 50, eu já tenho 52. Olha para ela. Está bem, está bem, está. Bom, eu estava a falar do IPO de Coimbra e a notícia diz: o Instituto Português de Oncologia IPO de Coimbra foi reacreditado como Centro Clínico do Cancro pela Organização Europeia de Instituto de Cancro, que distingue a qualidade do diagnóstico e tratamento oncológico. Foi hoje anunciado. Este estatuto, atribuído até 2022, coloca o IPO de Coimbra no lote dos mais importantes institutos do cancro da Europa e em linha com o que de melhor se faz em matéria de diagnóstico e tratamento em oncologia. Congratula-se pela unidade hospitalar um comunicado enviado à agência Lusa. Fica aqui a minha salvação de palmas ao IPO de Coimbra. Bom, entretanto temos aqui um alerta. Pois. Exatamente. A sério, Graciosa, é mais velha que a gente? Com caroças não parece nada. Quer dizer, ninguém lhes tira, mas olha, também ninguém lhes dá. Também deixe-me que lhe diga, está toda janota. Também, ok. Tenho aqui um aviso que tem a ver com marcas de fogões, ok? E que risco de explosão em fogões de várias marcas. Pois. Basicamente, 3 marcas de fogões a gás estão a avisar os clientes de que os seus eletrodomésticos podem explodir. Foi detectado um período de fuga ou de explosão nos fogões a gás das marcas Bosch, Balay e Siemens. O grupo BSH, fabricante destes eletrodomésticos, lançou um alerta em Portugal relativo a determinados modelos de fogões a gás das marcas, e volto a repetir, Bosch, Siemens e Balay, produtos entre 2006 e 2011. Viva, João! Fui hoje a Lisboa, depois então sim, amanhã vou a Leiria. E é assim, João, depois então eu quero mesmo falar muito contigo, porque mais do que nunca há urgência em falarmos. Vou precisar muito de ti, o meu informático, e vou precisar muito do meu primo. Não é preciso que eu te faça um desenho, pois não? Ok. Por isso mesmo é que eu tinha-te deixado uma mensagem a dizer que ia falar ontem. Ontem eu não consegui. Esta semana está a ser bué complicada, João. É assim, eu vou tentar de alguma forma amanhã a ver se consigo falar contigo. Deixa-me no privado qual é o melhor dia e a melhor hora, por favor, ok? Para falar contigo, que é para eu realmente falarmos, assentarmos as coisas, porque há toda uma série de coisas que eu quero falar contigo para tentarmos programar os dois, ok? Entretanto, a Pajuca diz: pessoal, não sei se já repararam, mas cada vez que mandam os emotions, a câmara para e não se consegue seguir as notícias. Pois, Ana Sofia, já viste o comentário da Pajuca? É que, pronto, estás-me a roubar os bonecos, estás-me a levar os bonecos todos. Isto parece um fogotório, basicamente. E a Pajuca está a avisar que os emotions fazem a câmara quebrar e que depois não conseguem seguir as notícias. Por isso é assim, Ana Sofia, diminui um bocadinho, está bem? Faz isso à gente, ok? Não é preciso parares, escuta, não é preciso parares. Agora, o estar constantemente é que é capaz de não ser a melhor maneira. Não sei, filha, não sei. Está bem? Eu percebo a tua intenção, ok? Mas aqui, olha, a Graciosa está a dizer que não parou, tu também dizes que não parou, aqui também não parou, ok? De qualquer das formas, não sei, filha, não sei. A Pajuca disse, pá, não sei, não faço ideia. Pode ser qualquer coisa no PC dela, não faço ideia, ok?
Bom, eu vou continuar esta das explosões porque isto é importante. Bom, olha, a Cília também diz que não se passou nada. Oh, Pajuca, filha, isso é qualquer coisa do teu PC? É, isso é qualquer coisa do teu PC, Pajuca. Pois, só pode ser. Porque, ó filha, ó Pajuca, a Cília, a Graciosa, disseram que não. Eu também na minha câmara também não. A Sofia também, a Ana também não. Epá, pode ser qualquer coisa no teu PC, provavelmente. Bom, eu vou continuar aqui a notícia e vocês tenham atenção a isto. Por causa de uma componente defeituosa relacionada com as ligações de gás instaladas, existe o perigo de, em determinadas circunstâncias, se dar uma fuga de gás e, em casos extremamente raros, constituir um potencial risco de explosão. Ok? Olha a Branca! Branca, beijinho grande até à Suíça. Branca, hoje teve um dia lindo por aqui, uma coisa do outro mundo, Branca. Hoje, se tivesse cá estado, Branca, o nosso cafezinho ali no Recio ia saber tão bem. Foi um dia tão lindo, Branca. Beijinho grande. Bom, os responsáveis pelas marcas asseguram que estão a contactar todos os clientes que adquiriram os aparelhos indicados, de forma a verificar se os mesmos se encontram abrangidos por esta ação de segurança e a disponibilizar a todos os proprietários de aparelhos afetados a substituição gratuita do componente defeituoso, realizada por um dos nossos técnicos. Ok? Bom. Se tem um fogão de uma destas marcas, e eu volto a dizer, Bosch, Siemens e Balay, ok? Confirme se o número do modelo e o número do lote se encontram na lista dos equipamentos defeituosos através da linha de assistência 800 910 250. Eu volto a dar o número 800 910 250. Se for o caso, os proprietários de um aparelho afetado devem desligar imediatamente o fornecimento de gás do seu aparelho e suspender a utilização do mesmo até à substituição do encaixe da ligação. Já sabem, se eu estou bem, estou cansada. Bom, a Anabela do Passo também acaba de chegar. Beijinho, Anabela. Quem está hoje muito aflita é a Anabela do Passo. A Anabela do Passo hoje está muito aflita, muito. Ela está muito em baixo. Anabela, beijinho grande. Quero que... É assim, hoje não, porque eu sei que quando nós estamos, como tu estás, não estamos na melhor altura para falar. Até porque, Betinha, ou Ana Sofia, estás-me a chamar Betinha, Betinha, o que tu estás a chamar? Belinha. A Anabela do Passo ainda vou conseguir arranjar um bocadinho de força para escrever Boa noite, people. Um beijinho grande, Anabela. É assim, eu hoje não vou falar contigo ao telefone, porque eu sei que quando estamos nessas condições, o facto de falar vai provocar tosse. E eu não vou ligar. Mas amanhã, quando eu chegar de Leiria, eu então vou-te ligar, ok? Um beijinho grande. E assim, não te estejas a esforçar. Vai-te deitar, vai descansar, tá? Beijinho grande. Obrigado, Cília. Ok. Obrigado. E então, fica aqui, já sabem, o link está no grupo e está na página oficial, ok? Tiverem dúvidas, abram o link, se quiserem, digam que eu mando pelo privado. Bom, entretanto, do Boost Times, o ministro duvida que o tabaco faça mal à saúde. A Molly não deixa. Dá-lhe um supositório, a ver se a gaja fica quieta, pá.
Pois! Nem mais! Espata-lhe com o supositório! Bom, isto é uma história engraçada. O Ministro das Finanças e Vice-Presidente-Ministro do Japão, Taro Aso, colocou hoje em dúvida que fumar provoque cancro do pulmão, numa altura em que o país pondera reforçar as normas anti-tabaco. Avança hoje a empresa local. Aumentou o número de pacientes com cancro do pulmão, sem dúvida alguma, mas pergunto-me se isto tem alguma relação com o tabaco, porque o número de fumadores está a diminuir, disse Aso, que pediu que se permita fumar cigarros eletrónicos nas sessões parlamentares, algo que considera poder ajudar e acalmar os nervos e a reduzir um pouco os debates acalorados. Aso, de 76 anos e responsável pela estratégia de crescimento económico conhecida como Abenomics, que deriva do nome do primeiro-ministro Shinzo Abe, é fumador e protagonizou inúmeras polémicas devido aos seus comentários pejorativos sobre idosos ou desempregados ou sobre a superioridade da etnia e cultura japonesa. Pois, Graciosa, não sei, olha, eu também não sei se concordo. Sabes, Graciosa, isto hoje, cada maluco diz uma coisa. Acaba por ser isso. Assim, daqui a uns tempos também vão dizer outra coisa qualquer. Epá, umas maluqueiras. Pronto, eu sou-te sincera, eu trago esta notícia porque eu hoje, como não dava para catar as notícias devidamente, foi o procurar um conjunto de notícias de forma a poder fazer o direto. Compreendes, Graciosa? Porque o direto, as pessoas são muitas a ver. Ontem o direto passou de 100 pessoas a ver o direto. Só que elas não se acusam, não comentam, não aparecem, mas elas estão lá a ver. Portanto, é assim, é uma situação que foram 146 ou 144 pessoas de visualizações quando eu desliguei o direto. Quer isso dizer que eu tenho que respeitar as pessoas que estão desse lado, compreendes? E então foi o catar praticamente a correr praticamente as notícias de forma a poder mostrar todo o respeito que eu tenho pelo carinho que as pessoas mostram por este projeto. Foi por isso. Eu nem sei para que trouxe isto, sinceramente, mas pronto, eu como gosto de levantar polémica, e assim qualquer dia aparece aí um zingarelho qualquer, fumem e tal, e que o fumar faz bem à saúde e tal, e não sei o quê. Depois aparece aí um gingerelho qualquer e diz assim: atirem-se todos da janela que a gente voa todos e somos todos passarinhos. Pronto. Tá, Ana Sofia, vai descansar sim. Ligo. É assim, Ana Sofia, amanhã vou para a Leiria. À tarde eu não sei muito bem como é que eu a vou estruturar, porque como não vou estar em casa de manhã, não vou poder catar as notícias, eu tenho que as catar durante a tarde. Mas precisamos sim que tu venhas cá, que é para começares então a mexer nisto, ok? Vamos lá, que é para a semana, assim, esta semana está a acabar, Ana Sofia, atenção, não podemos descuidar, ok? Portanto, é assim, amanhã temos mesmo que falar. Um beijinho grande, miúda, vai descansar, que é para amanhã teres a cabeça fresca, tá? Beijinho grande. Pois, é assim, pois, Zezinho, é melhor não falares, é melhor não falares, é melhor, depois. Mas é uma boa notícia. Graciosa, não sei se será uma boa notícia. Não sei, não faço ideia. Acho esta notícia um bocado assim, para o estranho, pessoas supostamente marcantes numa sociedade dizer uma coisa destas. Baseado em quê? Em que é que ele diz? Bom, o texto também não diz grandemente, não explica em que é que ele está baseado a dizer, a fazer uma afirmação destas. Mas pronto, ele pergunta-se a ele próprio se tem alguma relação com o tabaco, porque o número de fumadores está a diminuir, disse Aso, que pediu que se permita fumar cigarros elétricos nas sessões parlamentares,
algo que considera poder ajudar e acalmar os nervos e a reduzir um pouco os debates acalorados. Pois para acalmar os nervos um chá de camomila também acalma. Pois, oh, Anabela, vai na volta. Epá, o gajo como propõe o cigarro, como é que é? O cigarro... Opa... o cigarro não sei de onde, se calhar o gajo ganha uma cota lá destes cigarros novos que eles inventaram, vai na volta. Fernanda Grácio, beijinho grande até Viana do Castelo, beijinho, 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 beijinho. Bom, Aso, de 76 anos, é responsável pela estratégia de crescimento económico, conhecida como Abenomics, que deriva do nome do primeiro-ministro Shinzo Abe. É fumador e protagonizou inúmeras polémicas devido aos seus comentários pejorativos sobre idosos ou desempregados ou sobre a superioridade da etnia e cultura japonesas. O governo nipónico estuda a aprovação de novas medidas para reforçar as normas anti-tabaco, tendo já sido defendida a proibição de cigarros em todos os estabelecimentos públicos. O Japão é um dos países desenvolvidos mais permissivos com o tabaco, sendo permitido fumar em bares e restaurantes sem nenhum tipo de separação para os não fumadores, apesar de ser proibido fazê-lo na rua. Pois é daquelas situações. Pois, epá, Anabela, o gajo se calhar tem cota lá nos cigarros elétricos ou mecânicos ou lá do caraças. O gajo se calhar tem cota, pá, não sei, Pronto. Ok. Entretanto, tenho outra notícia aqui que, curiosamente, foi partilhada para a Rádio Basta. Pois os gajos no coiso, olha os gajos a fumar a ervinha e tal, olha então lá, vai, e a papoila, estás a ver, olha a papoila, pô, olha, oh. Bom, Cristina Carvalho e Augusto Sousa trouxeram até à Rádio Basta um link super giro. Contas ordenado, são nova galinha poideira de ovos de ouro. Ora nem mais. Beijinho, beijinho, Fernanda. É coisa boa. Bom, os custos das contas à ordem estão cada vez mais altos. Alerta a Associação de Defesa do Consumidor DECO. No estudo em que conclui que as tradicionais isenções desapareceram mesmo nas contas ordenado de grandes bancos. Os bancos passaram a encarar as contas ordenado como uma nova galinha poedeira, capaz de lhes render um fluxo interrupto de ovos de ouro. É, papéis saltitantes e coisa. Ai, tão bom! Lê-se na edição de março da revista Dinheiro e Direitos, que admite que a recomendação que dava anteriormente aos seus associados de domiciliarem o ordenado como forma de pouparem em custos bancários deixou, em muitos casos, de fazer sentido. Pois... O artigo refere mesmo os casos de Deutsche Bank, Novo Banco e Santander Tota, que acabaram com as contas ordenado. E em substituição... sucos nesta cabeça. Propõem contas Spark, que implicam um conjunto de serviços que muitas vezes não compensa ao cliente. Ora bem, eu como hoje não estou nada bem disposta, porque estou muito cansada, porque me dói terrivelmente a minha cabeça e porque até já estive a vomitar, estes gajos agora vão levar comigo. É, porque eu estou com o fígado azedo, eu estou com os fígados ao léu. Então é assim, eu não me admira nada que os aldrabões que estão com o real traseiro bancado lá nos cadeirões dos bancos não se aproveitem para sacanear os clientes, que é quem põe lá o guito, aquela coisa com que se compra os melões e que eles chulam, ok?
Tudo isto tem uma justificação. Todos. Isto tem tudo uma justificação. Porque um país que obriga, os governos que obrigam a própria população a pagar pelos erros dos diretores dos bancos, esses governos permitem tudo. Por isso eles fazem isto. Porque se na altura que eles cometem erros, sacaneiam os clientes, os governos tivessem a sensatez e a coragem de dizer chega, basta, eu posso-vos garantir que estes senhores com o dito custo traseiro nas reais cadeiras já tinham deixado de brincar há muito tempo com aquilo que não é deles. Mas tudo isso também acontece porque o Zé Povo, aquele que gosta muito de falar dos futebois e andar nos carrosséis e nos carrinhos de choque e pendurado na garrafa da Mini, e a falar do dito custo traseiro da vizinha, e daqueles ornamentos da testa do vizinho, é esse povo é que tem culpa. Não é o governo, não é os deputados, porque eles só fazem aquilo que um povo permite. Esta é a verdade. Esta é a verdade. E tudo porque está mais do que óbvio. Está mais do que escarrapachado. E vamos deixar de palavras caras e falar as coisas como elas são. Que se tudo o que se passa aqui em Portugal se passasse numa França, numa Espanha, numa Alemanha, numa Turquia, numa Irlanda, já muitos deputados tinham sido enfiados com a cabeça nos contentores. Esta é a verdade. Mas porque o povo português é canalha, é cobarde, porque o povo português é cobarde, é canalha, por isso mesmo as coisas chegam ao ponto a que chegam. O povo português, a genética dele está variada. Completamente. Estragada. Podre. Porquê? Não perguntem. Eu digo já. Eu vou explicar. Não vale a pena. Eu dou-vos a papinha toda. Primeira. Passam a vida ao lado de outros. Adoram-se lastimar. Maravilha, catáculo. Não é? É mentira? Não, não é mentira. Depois todos gostam de papaguear coisas para mostrar que sabem muito. Mas quem é que alguma vez comprou a Constituição Portuguesa e leu? Ninguém faz. Pois. Pois é. Pois fica tudo muito admirado quando eu digo que a eleição para Primeiro-Ministro é uma mentira. Nunca existiu. A nossa Constituição Portuguesa está lá bem definido que quem elege o Primeiro-Ministro é o Presidente da República. Está lá escrito na Constituição Portuguesa. Esta é a verdade. Mas se o povo português continua a alinhar nas eleições legislativas a dizer que é para votar para Primeiro-Ministro, assim como esses repórterzinhos da treta que ganham um guito e são patrocinados e afirmam eleição legislativa para Primeiro-Ministro, isso não existe. Nunca existiu na nossa Constituição. Está lá escrito. Muito bem escrito. Ok? Informem-se. Cultivem-se. Deixem de falar da vida dos outros. Trantantãs, sou muito infeliz. Ai, minha Nossa Senhora, a mim tudo me acontece. Ai, porque a vizinha até comprou. Ai, porque a filha da vizinha até saiu às não sei quantas. Ah pá, deixem-se dessas lérias. Façam-se mulheres, façam-se homens.
Não são os políticos que são maus. Não. São vocês. Vocês é que são burros. Vocês é que são cobardes. Não fazem por vocês, nem sabem fazer pelos vossos filhos. Esta é a verdade. Esta é a verdade. São tão canalhas que nem pelos vossos filhos vocês são capazes de fazer nada. Bom, a Cília já diz, calma, muita calma, Elizabeth. Epá, oh Cília, sinceramente, eu ando tão irritada com isto tudo, pá. Ando bué de irritada. Epá, não entendo, não compreendo como é que ainda hoje são capazes de chegar ao raio da televisão e falar, votar para primeiro-ministro. Até hoje ainda não haver um deputado, alguém que assuma de uma vez por todas que estão a deturpar. Boa noite, Albertina Silva. Bom, a Albertina Silva acaba de comentar, sim, é verdade, dura e crua. Concordo plenamente consigo. É, Albertina, aqui a Rádio Basta prima por isso mesmo, tocar a consciência de quem, por acaso, para e ouve um bocadinho. Porque as verdades é para serem ditas. Por muito que doa, por muito que magoa. É assim, Albertina, eu irrita-me profundamente este deturpar da Constituição portuguesa, este constante camuflar do que lá está escrito e este constante alimentar a ignorância irrita-me profundamente. Porque, Albertina, se reparar, as pessoas todas dão palpites e bitatas a nível político, mas o certo é que não se dão ao trabalho de ler a Constituição portuguesa. Não se dão a esse trabalho. Então falam daquilo que não sabem. E depois, sente-se a rádio, liga-se a televisão, aparecem aqueles supostos profissionais que já também estão feitos com o próprio sistema, porque isto é a verdade. Vamos falar as coisas como elas são. Quer na televisão, quer nas rádios convencionais, o certo é que há toda uma troca e filtragem das verdades. Esta é a pura é a realidade. E os próprios profissionais, porque precisam de sobreviver, porque também têm uma casa para pagar, porque também têm um filho para criar, entraram no sistema. Esta é a pura das realidades. Quando falam que hoje não há Salazar, será? Será que hoje não há um novo estilo de Salazar? O alimentar a ignorância e o desconhecimento para que possam cada vez mais estar à vontade? E depois dão assim os futebols, dão os carrosséis, dão umas coisinhas, e o povo que é burro, porque tem a genética estragada, vai embarcando. Este é o sistema montado. Eu irrita-me profundamente quando chega a altura das eleições, qualquer dia está aí outra vez, não é? Essa fantochada, e até hoje não haver um ou uma que tenha acesso aos grandes microfones deste país dizer que as eleições legislativas é uma fraude. Uma fraude completa. Porque não existe, nem nunca existiu. Isto irrita-me profundamente. E enquanto não houver ninguém que tenha acesso aos tais grandes microfones que diga essa realidade e essa verdade, eu recuso-me a votar. Porque é a única forma de protesto que eu tenho contra tudo aquilo que se passa neste país. É a minha forma de protesto legalizada e que eu tenho direito. Ponto. Eu não entendo como é que os partidos independentes, pequeninos, ainda não tiveram a coragem de denunciar esta realidade. Porque eu queria ver
chegar às eleições legislativas e ninguém ir votar. Eu ia adorar ver. Era eles a agarrarem-se assim às cadeiras. Daqui não sai, daqui não sai, daqui não sai. Eu ia adorar ver. Um povo inteiro ficar à porta das juntas, o tempo todo ali, parados, enquanto as urnas estão abertas, e ninguém entrar. E se vocês querem ver o Estado português a tremer todo, mas a tremer todo, era um espetáculo. Mas para isso era preciso haver coragem. Que é coisa que este povo não tem. Têm coragem. Têm. Então não têm. Para falar da filha do vizinho. É. E dos ornamentos da testa. É. E a que horas da vizinha entrou e não sei o quê e tal. Ai, são todos muito corajosos. Ai, e depois é para também... sou tão infeliz na vida. Tudo a mim me acontece. Sou tão triste. Tadinho de mim. Essas coisas. E é tudo uma grande... e depois também tem outra coragem. É quando é os futebois pendurarem-se lá nas grades, parecem macacos. É. E há porrada uns com os outros. É tudo muita gente muito valente, muito corajosa. É. É. Mas o resto, aquela do agora vamos ver, o povo português não tem. Não tem nem nunca vai ter. Esta é que é a verdade. É triste, é de lamentar, mas pronto. Não faço a mínima ideia, Graciosa, pronto, não faço, e também faço questão de não saber, sinceramente, porque futebois, comigo não pega. Esta embrulhada do Estado português com os clubes de futebois não me agrada, não faço concluio e recuso-me a fazer. Sempre que aparece essas histórias dos futebois, eu literalmente apago logo, porque não me diz nada e continuo a não querer que me diga, porque eu detesto. Fui praticante de desporto, joguei no Belenenses, mas no entanto, infelizmente, é este ponto, porque todas estas negociatas dos futebois com o Estado português enoja-me completamente, tenho a maior vergonha, não aceito as pressões, as chantagens mais do que evidentes dos futebois e o Estado português. Todos nós temos essa consciência, nós já percebemos todas as vantagens, enfim, tudo o que se passa, apenas as pessoas falam é nos cafés. Eu falo ao microfone mesmo, para toda a internet que quiser ouvir, porque assumo, não tenho problema nenhum, pronto. E então eu não alinho nos futebois. Não. Bom, people, eu vou agora dar por terminado o bloco noticioso. Mais daqui a um bocadinho vou então arrancar com as saudações matinais para amanhã. Amanhã a rádio vai funcionar basicamente muito perto daquilo que é normal, só com a exceção da partilha das atualidades da parte da manhã não vai acontecer, de resto tudo se vai proceder da forma normal. E pronto, sim, Graciosa, sim, já estou a quase há 1 hora nisto, e sem intervalo. E com 4 horas de sono. Pois, foi. Sim. A Cecília já diz, vai descansar se faz favor. Vou descansar, Cecília. Vou ter mesmo que ir descansar. Enfim, desde já a todos um grande abraço. Se eu disse alguma coisa que tenha magoado alguém, é porque é assim que eu sinto. E sinto que é assim que deve ser dito. A minha forma de me expressar pode, por vezes, causar alguma invasão na sensibilidade dos outros, mas se assim for, temos pena. Porque é assim que se diz as verdades, é desta forma. Não é com palavrinhas mansas que se procura soluções. É com atitude. E provavelmente muitos dos que têm estado a assistir por esta altura do campeonato dizem assim, tu falas, mas o que é que tu fazes?
E eu volto a responder como já respondi muita vez. Eu dou o meu nome, dou a minha cara e dou o meu trabalho. Ok? E assume de forma direta, sem palavras caras e sem entrelinhas, exatamente para além daquilo que eu penso, aquilo que está escrito na Constituição Portuguesa. Eu, se calhar, faço bem mais do que muitos os que estão aí desse lado. E antes de criticarem, tentem fazer alguma coisa de útil pela vossa sociedade, pelos vossos filhos e pelos vossos netos. E com esta sim, eu me despeço de todos. Um beijinho grande. Obrigado pela companhia a todas vocês. E agora sim, eu vou desligar. Um beijinho.